Gol, Bahia, quem é o campeão dos campeões? É o Bahia, quem é que carrega as multidões? É o Bahia, time de raça e tradição. Bahia é campeão dos campeões. Bahia e os outros com o professor Vicente. Inscreva-se no canal. Nossa meta é 500 inscritos até o mês de outubro. Venha, inscreva-se no canal. Compartilhe. Deixe seu like. Bem, hoje vamos falar sobre o jogo. Estamos diante de um grande desafio com o nosso Bahia. Na sequência da qual o Bahia está programado, existem, na realidade, alguns confrontos diretos. Para ser mais preciso, 3. Um deles já se passou. Foi contra o Vasco. E agora nós temos Curitiba e temos Santos. E como o Bahia se comportou no primeiro jogo? Uma grande festa, o estádio preparado, a torcida animada, 45 mil torcedores ou mais estavam no estádio nesse domingo para ver o Bahia jogar, para ver o Bahia alcançar um triunfo que seria o início do seu rumo decisivo na Série A. Mas infelizmente, tudo que conseguimos foi um empate, que para alguns teve sabor de derrota. O que aconteceu? O que aconteceu com o Bahia? O que aconteceu com esse jogo? Bem, a falta de Cauli na prática foi sentida. Podemos ver que houve uma tremenda desarrumação no meio-campo para frente. Tivemos bastante dificuldade. O Vasco veio para fazer o jogo da defesa. O Vasco procurou então jogar por uma bola e sair com o resultado. Ou 1-0, ou 0-0, 1-1. E de fato o resultado foi melhor para o Vasco. Bem, podemos perceber que o comportamento dos jogadores também foi estranho. Eles não conseguiram mais a mesma articulação. Claro, a falta de Cauli desencadeou tudo isso, porque Cauli era o cérebro, e o corpo sem cérebro não realmente realiza suas tarefas que são necessárias. Mas as coisas foram além. O rendimento caiu. A eficiência já era um problema antigo do Bahia, mas os laterais que vinham jogando muito bem, que vinham desequilibrando o jogo, Ademir, que havia crescido nos jogos anteriores, caiu de produção. O time cai todo de produção, tenta de qualquer forma conseguir o resultado e não consegue. E aí nós temos uma gratíssima surpresa de um gol de Ademir. Mas o Bahia teve muita dificuldade. Do outro lado tem um outro time, o time também joga. O Vasco abdicou de jogar algum período, ficou mais no setor defensivo, mas foi o jogo que o Vasco arranjou para vir enfrentar o Bahia na Fonte Nova. Não é fácil enfrentar um time dentro de sua casa. E o Vasco então se organizou dessa forma. E o Bahia não conseguiu, não teve estratégia para furar o bloqueio do Vasco e conseguir construir à vontade. Aliás,
Essa é uma palavra muito importante. A construção de jogo, ela foi muito baixa. A construção de jogo, ela foi comprometedora. Bahia consegue fazer esse gol, mas a produção, o desempenho começa a cair. Paiva não sente necessidade de mudança no time e sempre faz uma leitura equivocada e muda muito tarde. Talvez se ele tivesse mudado antes, o resultado fosse outro, mas então deixou sofrer um gol. Depois começamos a correr atrás do resultado. E aí as coisas começam a desandar. As substituições elas vão chegando a conta-gota, ao passo que o adversário substitui logo 3, já muda a fisionomia do time. E nós ficamos em situação desequilibrada com um pênalti causado justamente pelo Gilberto, quem na realidade menos esperávamos que fosse fazer uma coisa dessa. Paiva resolve colocar Jacaré, não altera muita coisa. No fim do jogo, então a gente percebe a entrada de Juba e tudo se complica. Bahia termina com um empate xoxo e os torcedores saem desapontados, decepcionados com o que viram. Que jogo foi esse? Agora seguimos então para os próximos confrontos. Espero que a realidade do jogo seguintes sejam diferentes. Nas coletivas, como sempre, Paiva tem uma justificativa e ele só consegue ver o jogo da forma dele. Para ele, o time vem de bom a melhor, mas o resultado na tabela indica ao contrário. Infelizmente. Mas estamos ainda acreditando no Bahia, acreditando na força dos seus jogadores, da sua torcida. Bora Bahia! Bora Bahia! A gente chega lá.